Estamos no ar mais uma vez com o Código Aberto. Código Aberto, que é esse momento onde nós nos reunimos em torno da palavra para exaltar o Cristo, para aprender dele e de forma bem especial nessa temporada para aprender a unidade que Cristo quer proporcionar. A unidade que foi a maneira e era a intenção inicial de Deus ao nos criar, foi perdida pelo pecado, a desarmonia entrou, nós passamos a nos desconectar, passamos a olhar as pessoas com estranheza, mas aí então vem o Espírito para tentar nos reaproximar, nos conectar novamente, fazer com que as pessoas se tornem mais importantes do que as coisas e através da unidade da igreja, da unidade da família de Deus, a gente vai então vamos buscar revelar a Cristo Jesus e assim cumprir a missão de Deus aqui nessa terra. Seja muito bem-vindo e a gente agradece mais uma vez porque você nos recebe aí na sua casa, porque você tem compartilhado os conteúdos, porque você tem participado de alguma maneira da vida do Código Aberto. É certo também que você talvez tenha levado algumas das ideias que estão aqui para a sua igreja, para a sua comunidade, mas mais do que isso, leve para outras pessoas também, para que de alguma maneira, se isso tenha abençoado a sua vida, a bênção não pare em você, mas ela se estenda a outras pessoas que também precisam ser abençoadas pela realidade de um Cristo que nos chama a viver em comunidade, nos chama para viver em unidade. E unidos aqui estamos pela sexta semana, estamos muito unidos, cada vez mais unidos, tão unidos que a gente já se sente livre para brincar um com o outro, para fazer brincadeiras, né, com a vestimenta um do outro e coisas assim. Mas está tudo bem, mas isso nós estamos muito unidos, tá bom? E a gente hoje tem gente se unindo a nós que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Mas antes, quero apresentar quem está unido comigo, que é o pastor Bruno. Tudo bem, pastor? Olá, tudo bem? Firme e forte? Sempre, estamos juntos aqui, muito bom. Um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Prazer nosso. Gustavo? Tamo aí. Tudo certinho com você também? Tudo tranquilo. Na paz, você se sente mais unido já esse grupo? Acho que a gente está no auge da união agora aqui, né? Espero que não caia. Já chegamos ao máximo da união. Talvez, mas vamos continuar assim, né, gente? Tá bom. Assim. Orando para não ter desarmonias. Isso. Ok, muito bom ter você aqui também, Gustavo. Agatha. Oi. Você já está unida ao grupo? Tô tentando, né? A gente tenta fazer um trabalho bom aqui, manter a seriedade sempre. E é um prazer estar com vocês de novo. Tá bom. Seja muito bem-vinda de novo. Obrigada. Tamires. E aí? Tudo certo? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Tô aqui, ó. Tá plena? Unidíssima. Tá ótimo. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Tamires, obrigado por estar aqui. Nosso time de jornalistas, né? Gustavo, Tamires, Agatha e aqui nosso time de pastor, que é o Bruno. E eu também, mas o Bruno fazendo aí, às vezes, para contrabalancear essa balança, só tinha jornalista. Só faltava ter, mas você também é da comunicação, né? Então, pois é. Então já tá tudo certo. E para cantar alguém também da comunicação. E aí, Olá. Tudo bem, seu Wesley? Tudo bem, pastor? Você que está se unindo a nós hoje. Então, cheguei agora, mas já estou me sentindo parte do grupo já. Estou feliz de estar com vocês. Então, sinta-se livre também para daqui a pouco a gente canta, participar. E sinta-se livre para participar também do programa, não só cantando, falando em algum momento também. Fechou. Gosto de falar, hein? Então tá ótimo. Bom ter você aqui também. Bom. Quem está tocando para você hoje? Felipe Guerra, está me acompanhando no violão, vai me acompanhar nessas próximas semanas. Legal. Cara bom aí. Seja bem-vindo. Felipe também que trabalha aqui com a gente no Novo Tempo. Sim. E você também, né, Wesley? Você trabalho tem a sua carreira, tem seu ministério musical, mas também trabalha com a gente aqui. Estou aqui também agora no Novo Tempo. Você faz o que aqui? Trabalho com redes sociais lá no Anjo da Esperança. Legal, muito bom. Bem-vindo. E nós vamos começar o nosso momento de estudo. A gente vai orar pedindo para que Deus nos dirija. Eu vou pedir para a Tamires fazer a oração para a gente. Pode ser, Tamires? Oremos. Querido Pai, muito obrigada mesmo por esse espírito de união que nós temos aqui no Código, que isso passe para as outras pessoas que estão nos assistindo agora e nos abençoe durante esse estudo da Tua Palavra, que Ele possa trazer mais harmonia e paz aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Frequentemente a gente olha para o texto bíblico e para as coisas ficarem mais claras e serem exemplificadas, os autores bíblicos, todos eles, Cristo faz isso de forma muito rica, que é usar imagens do dia, imagens comuns às pessoas para representar as realidades espirituais, a realidade do reino de Deus, a realidade daqueles que estão comungando com Deus. E não diferente, quando a gente pensa sobre unidade, também aparecem algumas dessas imagens brotam do texto. E não sei até que ponto, mas algumas delas até têm sido mal compreendidas, né?
algumas dessas imagens elas são tomadas ao pé da letra e elas perdem o sentido básico delas. A gente vai passar por algumas, você aí em casa vai acompanhando com a gente, mas uma das primeiras ideias que a gente vê no texto é essa comunidade de Deus sendo chamada de povo dele. Isso já aparece no Antigo Testamento. Acho que uma das coisas primárias a pensar é esse povo, em algum momento ele é eleito por Deus. E aí a gente tem essa ideia da eleição também. Como é que Deus quer unir pessoas, tanta gente, se ele está elegendo um grupo? Como é que funciona isso, pastor? Um Deus que quer atrair a todos, um Deus que fala de salvação para todo mundo, mas esse Deus que fala de salvação para todo mundo elege um grupo em especial, elege um povo. Como é que a gente harmoniza então esse chamamento universal a essa ideia de eleição de um grupo? O cristianismo ele é tanto inclusivo quanto exclusivo. Ele é inclusivo porque a salvação é uma oferta para todos. Todos. Essa palavra, esse advérbio se repete algumas vezes no texto bíblico, especialmente no Novo Testamento. Todos são convidados, mas ele se torna exclusivo porque precisa ser aceito. Porque se não for aceito, a salvação seria um ato arbitrário de Deus. Deus obrigaria a pessoa a ser salva, e isso vai contra a natureza do livre-arbítrio e a própria natureza de Deus. Então ele é tanto inclusivo quanto exclusivo. Então realmente Deus ama a todos, mas se salvará aquele que deseja essa oferta de amor. Certo. E quando a gente olha para o texto, a gente vê a ideia do povo de Deus aparece no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Pelo que vocês já leram e encontram na Bíblia, existe alguma diferença desse povo de Deus, por exemplo, quando Deus chama Abraão e começa esse povo, existe uma diferença do povo de Deus no Antigo Testamento para esse povo de Deus no Novo Testamento? Existe alguma diferença? É a mesma maneira? Eles funcionam igual? Como é que, na leitura de vocês, o que vocês veem de diferença ou de semelhança entre o povo de Deus no Antigo Testamento e povo de Deus no Novo Testamento? Uma das diferenças que eu notei, quer dizer, que eu notei não, que é um fato, né, que está na Bíblia, é que no Antigo Testamento era um povo em que atraía outros povos, né? E no Novo Testamento é um povo que sai, que vai para fora, né, que vai atrás dos outros povos. E antes era centrado no esquema patriarcal, né, na família, então era todo mundo do mesmo povo, da mesma origem. E já no Novo Testamento, essa igreja, esse povo se abre a outras pessoas, né? A pagãos conversos agora, a gregos, enfim. Qualquer pessoa que quisesse fazer parte da família de Deus poderia fazer parte, né? Era só chegar e fazer parte do povo de Deus. Outra coisa bem interessante também é como era emblemático no Antigo Testamento, né? O povo de Deus tinha suas tendas, as suas bandeiras, as 12 tribos eram conhecidas, e onde eles passavam, todos já sabiam que era o povo de Israel, que tinha o Deus, o Senhor dos Exércitos, que vencia todas as batalhas. E aqui no Novo Testamento a gente já encontra um povo que é um pouco mais camuflado. Digamos assim, eles têm que entrar em todos os outros povos, e você não vê esse emblema, essa bandeira sendo levada, mas sim a bandeira da vida pessoal. O Cristo vivo, agora expresso através das ações e do que eles queriam levar aos outros. Então é um ponto também bem interessante. Da vida comunidade também, né? E além disso, tem uma figura que eu acho bem legal, que é a figura do sacerdote. No Antigo Testamento, o Antigo Testamento trata majoritariamente do povo hebreu, né? E que foi o povo com quem Deus fez a sua aliança primariamente, mas que deveria se estender para todas as nações, como o Gustavo já comentou. As nações viriam até eles. E eles tinham sacerdotes, e a missão dos sacerdotes era ensinar as leis de Deus, abençoar a outras pessoas e oferecer sacrifícios a Deus. Já no Novo Testamento, os crentes são chamados a fazer coisas bem parecidas. Oferecer sacrifícios espirituais, ações de graças, adoração, solidariedade, generosidade, para proclamar o Evangelho. Então, essencialmente, eles estavam fazendo a mesma coisa. O que muda mais são os métodos. De acordo com o seu próprio tempo, você vai ter métodos diferentes. E é bonito pensar, você falou dessa questão do sacerdócio, que é interessante pensar que agora, nessa nova dinâmica, nós temos, como diz o livro de Hebreus, um único sumo sacerdote, e agora o sacerdócio se estende a todos. 1 Pedro 2,9 diz agora, vocês são um reino de sacerdotes.
né? Apocalipse no capítulo 1 fala, e ele desceu, né, do Jesus que subiu e fez de vocês um reino de sacerdotes. Então agora também tem essa, parece que as atribuições que estavam bem marcadas no povo no Antigo Testamento, olha, isso aqui é do sacerdote, esse aqui é do profeta. Agora, nessa igreja, parece que essas responsabilidades agora são do movimento, né? O movimento é um movimento de sacerdotes, o movimento é um movimento profético, é um movimento que fala da revelação, um movimento que fala em nome de Deus, mas ao mesmo tempo fala sobre as pessoas para Deus, faz esse movimento também, né? Essas funções aparecem. E eu acho bonito que a gente pensou sobre a unidade e em 1 Pedro 2,9 fala exatamente de qual que é a função desse povo. E aí fica bem marcado, para que esse povo existe? E aí eu vou ler aqui na nova versão transformadora que diz o seguinte, assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que vocês existem então? Em algum momento a gente como povo de Deus, acho que o que às vezes, não é nem só refazendo a pergunta, o que às vezes a igreja, hoje as igrejas, comunidades, pelo que vocês veem por aí, o que às vezes as igrejas por aí substituem, ao invés de anunciar as grandezas de Deus, o que a gente às vezes acaba anunciando? O que às vezes a gente acaba mostrando, ao invés de mostrar as virtudes de Deus, o que a gente acaba mostrando e entregando para as pessoas? O que eu mais vejo em minhas viagens, em minhas experiências pessoais, é que a gente acaba mostrando um Deus totalmente arbitrário e só. É como se viver para Deus fosse apenas seguir um bando de regras e é isso. Mas, cara, como você falou, a gente tem que mostrar a maravilhosa luz que nos trouxe para o Evangelho, entendeu? A graça que nos trouxe e um Deus que é correto, mas que é amor. As duas coisas estão ligadas e uma coisa não anula a outra. Mas a gente tem a tendência de passar para as pessoas como se o Evangelho fosse uma coisa tão pesada de carregar, e não é. Na verdade, é muito simples. E eu acho que era isso que eles faziam, os primeiros cristãos. Eles mostravam como era simples viver em comunidade, como era bom ser resgatado por Deus. E a gente tem que voltar a esse princípio de como é bom ser resgatado por Deus, como é bom ser coerdeiro no reino de Deus. Infelizmente, algumas pessoas não querem conhecer a Deus ou não querem conhecer melhor a Deus, porque a gente acaba passando uma imagem errada de Deus, né? Eles acham que eles não conhecem a Deus verdadeiramente porque a gente não mostra como Deus é. Então, quando a gente não cumpre o nosso papel, a nossa função de mostrar verdadeiramente quem Deus é, as pessoas não o conhecem, não têm a oportunidade de fazer parte desse povo, né? Pastor, posso falar? Claro, Desculpa. Sr. Wesley. O que eu vejo muito também é que tem um ditado, né, que fala colocar a carroça na frente dos bois. O que eu vejo muita gente fazendo e falando e pregando é que a mudança primeiro acontece exteriormente, falando no exterior, para depois acontecer interior. Ou seja, para você ser aceito ou alcançar aquilo que precisa ser alcançado, você tem que largar isso, aquilo. Só que é ao contrário. Quando você entende o amor de Cristo Jesus, as outras coisas acontecem naturalmente. Então a gente, teoricamente, perde tempo de falar essa graça maravilhosa de Cristo Jesus, do amor de Cristo Jesus, e fala, não pode isso, como a Agatha falou, não pode isso, não pode aquilo. E aí acaba virando uma prisão. A religião acaba virando uma prisão. Mas Cristo Jesus, ele mesmo fala, quem conhece a mim, conhece a verdade. Então é um processo natural. A gente conhece primeiro a Deus para as outras coisas serem acrescentadas na nossa vida e se precisarem ser acrescentadas. E sabe, continuando também, a gente tem a mania de quando a gente entra na igreja, a primeira coisa que a gente faz é se afastar das pessoas que a gente andava. E isso é a pior coisa que você pode fazer para o Evangelho, cara. Você tem que ir atrás. Agora que você foi resgatado, por que não mostrar como é ser resgatado? Por que a gente se fecha e agora não vou andar com as más companhias de antes, agora eu vou ser um servo de Deus que anda somente na igreja? Cara, você está totalmente errado. Está um evangelho totalmente distorcido na sua cabeça. Se você foi resgatado, automaticamente você vai querer que outras pessoas sejam resgatadas. Senão, você ainda não foi convencido pelo amor verdadeiro. E eu vejo também uma coisa a respeito disso, que às vezes nós temos comunidades e as nossas comunidades elas se preocupam em revelar as suas próprias virtudes, como nossa comunidade é virtuosa, como nossa comunidade faz coisas, como nossa comunidade se apresenta, como nossa comunidade tem prédios bonitos. E nessa de apresentar a nós mesmos, a gente às vezes perde de apresentar a Deus e as virtudes dele. Mas há uma outra figurinha, Efésios, vai voltar minha voz, que é Efésios 2, 19 e 22. Alguém pode ler para a gente? Portanto,
vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Eu acho bacana, pastor, que a gente tem aqui falando a respeito de uma casa, de um edifício, né? Vocês são a casa de Deus. Mas a gente sempre ouve, às vezes, nos lugares onde a gente passa, quando as pessoas chegam no templo, seja bem-vindo à casa de Deus. O que é a casa de Deus? A casa de Deus é o templo que a gente ergue, é dessa casa que Paulo está falando. De que casa é essa que Paulo está falando? Bem, no Antigo Testamento, essa imagem de casa de Deus é muito frequente, porque havia realmente um edifício que se reportava a essa imagem, que é o santuário. Não é? As pessoas iam para ter um encontro de salvação mesmo ali, porque o centro da adoração e da salvação estava, entre aspas, preso a um lugar. As pessoas precisavam sacrificar um animal naquele local, lá em Jerusalém, era geográfico, tinha tudo isso aí. E quando chega o Novo Testamento, onde o verdadeiro Cordeiro e toda aquela simbologia se torna agora uma realidade, esse lugar se torna dispensável, tanto é que foi destruído 70 anos depois, não por isso, mas se torna completamente dispensável para o plano da salvação. Né? Porque era todo aquele esquema do Antigo Testamento era provisório mesmo, a realidade é o que nós temos hoje. Então é muito natural que algumas pessoas se confundam ao pensar, especialmente religiões que valorizam o Antigo Testamento, como a nossa, né? É muito natural a gente pegar as figuras do Antigo Testamento e aplicar literalmente para os dias de hoje. E é importante a gente lembrar que isso foi feito na Idade Média. O cristianismo ele nasce ainda com uma cara muito do Antigo Testamento, bem judaica, porque nasceu no judaísmo, eles têm ainda muitas práticas, depois vai tomando uma cara própria. Quando o centro da igreja sai de Jerusalém e vai para Antioquia, e que é uma terra que não é... Havia muitos judeus, mas não é predominantemente judeu, então a igreja passa a ter uma cara diferente, uma cara um pouco mais adaptada com outras realidades. E aí, no período que a história do cristianismo vai andando, segundo século em diante, começa a ter algumas iniciativas para resgatar aquela coisa do Antigo Testamento, que são o quê? Se constrói um prédio para que as pessoas encontrem salvação ali, e aí começa a chamar de novo, isso aqui é a casa de Deus. Deus habita só aqui, você tem que vir aqui para poder ter salvação. Depois, uma cidade vira a cidade de Deus, que é Roma. E aí o sacerdote, a figura do sacerdote volta de novo. Volta de novo, ele faz intercessão, ele ora por você, ele pede perdão no seu lugar, você confessa os pecados para ele. Né? O culto, ele é um sacrifício, literalmente. A ceia é o próprio corpo de Cristo, é o sangue de Cristo também no vinho. Todas aquelas imagens são resgatadas e, na verdade, tudo aquilo ali é um misto entre cristianismo e paganismo. Segura aí, porque a gente vai continuar esse raciocínio para ver como essa imagem de igreja, de comunidade, acaba perdendo o sentido, tirando o sentido do texto bíblico de ser o edifício de Deus. Então fica por aí, a gente volta para continuar falando sobre a casa de Deus, sobre o santuário de Deus entre nós, sobre essa vida em comunidade daqui a pouquinho aqui no Código Aberto.